Muito bem. Sobre o fundo musical desta linda música cantada pela família Messias, estamos iniciando mais uma live na noite de hoje. Quem fala aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente, hoje jubilado, muitos anos depois de 54 anos de ministério, 23 igrejas pastoreadas e também 2 obras missionárias e, inclusive, com 3 cursos superiores em teologia e mais psicanálise clínica. Estou aqui para trazer minha colaboração para todos sobre a vida emocional. E hoje falarei sobre a vida emocional dos salmistas. E vou começar lendo aqui o Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras temos esperança. Então, o que eu quero mostrar é que vida emocional não tem só agora, não. Desde que houve homem, pessoas, a vida emocional está intrinsecamente embutida, relacionada à pessoa humana. Foi Deus quem fez assim. Deus também ele é descrito na Bíblia como um ser emocional, que tem sentimentos. E Lucas 24 e 44 diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Percebeu que nada novo, gente. Sempre estou repetindo aqui o texto de Salomão, de Eclesiastes 7, nada há novo debaixo dos céus. O que é, já foi. Quer mostrar, então, que tudo que está ocorrendo hoje nessa atmosfera emocional, aí a gente percebe aí que a depressão está aí no topo aí, trazendo 9% da população do mundo depressiva e 6% os ansiosos. E, inclusive, o Brasil foi considerado como um país ansioso pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente percebe que o assunto é moderno, é hoje, e não é assunto novo, é antigo. Então, vamos ver aqui os salmos. Já que eu falo sobre salmistas dos salmos, o que são salmos? E quem os escreveu? O nome Salmos é o nome atual do livro dos Salmos, ou simplesmente Salmos. Está diretamente ligada à mais antiga designação utilizada para esta coleção de poemas ou cânticos religiosos. O nome português deriva da palavra grega psalmoi, e esta já é utilizada na antiga tradução grega, chamada dos 70, para traduzir o termo hebraico mismorot, que é cânticos. Este parece ter sido o seu nome hebraico mais antigo. Por isso, quando o Novo Testamento lhe chama Biblos Psalmon, em Lucas 20, verso 42 e Atos capítulo 1, verso 20, está usando uma designação correta e formal. Pois bem, vamos verificar agora de quem foi que compôs os salmos. Vamos ver aqui? Então, quais são as autorias, ou qual é a autoria dos salmos? Muitos pregadores, erroneamente, eu já ouvi um montão de vezes, pregadores erroneamente citar os salmos, 2 erros que cometem. Primeiro, citar os salmos como sendo o salmo de Davi. Não é verdade. Segundo erro, é citar o salmo como capítulos. Não é também. É número. Quando você citar o salmo, digo, salmo número tal, número tal. São 150 salmos a ser distribuídos. Você perceber que não são só de Davi. São 150 salmos a ser distribuídos. Os escritores são eles. Davi compôs 73 salmos. Não é todo deles. Só 73 pertence a Davi. Asaf escreveu 12.
aí tem uns 50, 73, 74, hein? Eu vou passar por causa do horário. Os filhos de Coré escreveram 11. Salomão escreveu 2. Emã escreveu 1. Etan escreveu outro. Moisés escreveu 1. E temos 49 salmos chamados de salmos anônimos. Ou seja, não se sabe quem foi que os compôs, que os escreveu. Seria ideal que quando você fosse pregar, você olha no cabeçalho. Ali no cabeçalho do salmo, vai dizer quem é o autor. Se não tiver nada ali indicado, porque o salmo pertence a essa categoria de salmos anônimos. Ok? Aliás, essa palavra anônimo, ela está também em outras situações na Bíblia. Temos profetas não canônicos. Tem os canônicos, aqueles que deixaram seus escritos. E os não canônicos são aqueles que são citados na Bíblia, mas não tem escrito deles. Então, a gente pode perceber isso aqui. E Deus usa muito os anônimos. Tem um montão, se fosse... Um dia eu vou fazer uma live sobre como Deus usa os anônimos. E tem um bocado na Bíblia. Agora, qual é a divisão dos salmos? Salmos está dividido em 5 livros. Presta atenção aqui, ó. Livro 1 representa os salmos de 1 a 41. O livro 2 representa os salmos 42 a 72. Livro 3, salmos 73 a 89. Livro 4, salmos 90 ao 106. E o livro 5, ou quinto livro, de salmos 107 ao 150. Agora, ninguém sabe por que o livro de salmos está dividido nessas 5 categorias. Existem algumas fontes que sugerem que essa divisão se baseia nos 5 livros do Torá, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essas categorias não se baseiam em autoria nem cronologia, como alguns supõem. Estas belas palavras, onde encontramos conforto e vitórias, foram escritas ao longo de um período de 1000 anos. O Salmo está 1000 anos antes de Cristo. E o povo de Israel utilizava-nos para cantar, para orar. Há vários tipos de salmos. É bom que você, com o tempo, se debruce sobre esse conteúdo, que é muito bom. E, aliás, o livro de Salmos é o livro mais lido na Bíblia, mais usado na igreja. E basta que ter família que tem lá o Salmo 91 aberto dia e noite na sua casa. Não vamos aqui condenar, mas aí menosprezar o restante da Bíblia. Não é só o Salmo 91 que tem poder, não. Toda a Bíblia é poderosa, mas a crença generalizada de muitos crentes é que o Salmo 91 tem mas não é não. Pois bem, então vamos agora entrar na vida emocional dos salmistas. Eles eram pessoas como nós somos. E como pessoas, indivíduos, com porte espírito, de alma e de corpo, como acentuou o apóstolo Paulo no capítulo 7, verso 23 de 1 Tessalonicenses. Então, o livro de Salmos fala muito das emoções da vida diária, e não só das emoções agradáveis. Sem receios nem rodeios, os salmistas entram no mundo das emoções desagradáveis, comuns a todos nós, e as descrevem em detalhes com que podemos identificar. Os salmistas expressam seus medos e desespero mais profundo, os desejos não satisfeitos, as perdas e injustiças. Entretanto, eles vão além de uma descrição do seu estado emocional ou de um mero desabafo. Eles encontram esperança verdadeira, e o segredo está em que eles buscam ao Senhor, colocam diante dele seus sentimentos e clamam a ele com firme certeza de que serão ouvidos, ajudados e consolados. Os salmos nos ensinam que fazer nos momentos de luta, quando lemos em Eclesiastes 1 e 9, o que está escrito, o que foi tornará a ser, o que foi feito não será, se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol.
entendemos que a vida emocional dos autores dos Salmos tinha as suas implicações, como tem os nossos contemporâneos do século XXI, somos nós. Os 17 sentimentos que compõem uma criatura emocional estão patentes no livro de Salmos. Aí eu enumerei aqui. Número 1, tristeza. Número 2, raiva. Número 3, medo. Número 4, hostilidade. Número 5, desespero. Número 6, frustração. Número 7, ódio. Número 8, a culpa. Número 9, ciúmes. Aqui são os elementos negativos, os sentimentos negativos. E os positivos, a felicidade, número 10. 11, humor. 12, alegria. 13, amor. 14, gratidão. 15, esperança. 16, compaixão. E 17, surpresa. Esses últimos aqui, do 10 até o 17, a gente conhece na psicanálise como sentimentos positivos. E todos nós, quem não os tem? Todos nós temos aqui, até o Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele também passou por esses momentos. Aliás, João, Evangelho de João, capítulo 1, ele diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo? Jesus, que é logos no grego. Aí o verso 14 fecha isso aqui dizendo assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Aí você vai ver duas coisas aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí o sentido emocional, fisiológico. Agora vem, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a parte divina. Como o próprio Evangelho nos mostra o Jesus como divino humano. Ele é Deus e é homem, e foi homem ao mesmo tempo. Então, veremos agora essas emoções que se compõem os salmos. Número 1 aqui, eu vou citar aqui o salmo de lamento do individual. Lamento do individual. Quer dizer, a pessoa individualmente se lamentava. Até o 3, o 4, o 7, o 12, o 13, o 17, o 22, o 25 a 28, 31, 35, 38, 39, 42, 43, 51 e 52, 54, 59, 61 e por aí vai. Esses salmos todos aqui são salmos de lamentações. E lamentos, o que é que significa, pastor Isaías? Lamento significa a expressão de dor, tristeza ou descontentamento, geralmente manifestado através de palavras, gemidos ou prantos. Tudo isso aqui está intrinsecamente associada à vida emocional. Aí o segundo elemento, quando Paulo fala de espírito, assim, ó, na ordem vertical, espírito, alma, que é o centro das emoções, e corpo, através de que essas emoções entram em evidência. Agora veremos aqui, cerca de 40 salmos exprimem essas ações comuns à vida emocional das pessoas. Eu citei acima. Em segundo lugar, lamentos da nação. O 44, o 60, o 74, 79, 80, 83, 85 e o 137, eles refletem o estado de lamentação pública, coletiva da nação. Item 3, gestos individuais de ações de graça. Aí, pessoalmente, 18, 21, 30, 32, 34, 40, 41, 66, 92, 94, 116, 118 e 138. Esses aqui são gestos de lamentações, ou aliás, de ações de graça, que foram escritos por pessoas de modo individual. Agora vem gestos nacionais de ação de graça. Aqui já é ação de graça coletiva. É o 65, 67, 75 a 76, o 100, o 107, 124, 126, 129, 133. Depois vem também o quinto lugar, os hinos. Muitos salmos são hinos. O 8, o 19, o 24, o 29, o 33, 36, 46 a 48, 68, 76, 87, 95, 98, o 103 a 105, 111, 103 a 115, 117, 135, 136, 145 a 150. Todos esses salmos aqui,
eram conhecidos como hinos. Eram cantados até quando eles subiam para o templo para adorar. O povo utilizou, e segundo informações, foi o primeiro povo no mundo a usar louvores nas suas assembleias. E depois aí todo mundo aprendeu, mas os judeus são pioneiros. Agora, hinos são composições poéticas e musicais, geralmente em honra a um país, uma instituição ou um evento. A questão de hinos, ou a poesia como um todo, reflete o elemento emocional do poeta. Por isso que na língua portuguesa chamamos de linguagem emocional, linguagem conotativa, que é aquela linguagem simbólica, que para você adentrar, você precisa conhecer os elementos da simbologia, os elementos intrínsecos relacionados a essa linguagem, cuja mensagem está implícita. Preste atenção aqui, a poesia não é igual o texto jornalístico. O texto jornalístico tem a mensagem explícita. Leu, você entende. Mas o poema, o texto literário, não, porque a mensagem está implícita. E ninguém consegue adentrar se não tiver as habilidades para entender quais figuras de linguagem, o que elas representam. Aí o caso dos 5 livros poéticos é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, muita gente não consegue entrar. E se falar do Apocalipse, que tanto simbologia ali que tem gente que não consegue dominar. Por quê? Porque a linguagem está implícita, a mensagem está implícita. Agora veremos aqui, item 6 nos Salmos, reações e os fatos reais. O Salmo também conta essas reações populares, nacionais, o 2, o 20, 21, 45, 72, 89, o 110, mais os 132 e o 144. Depois vem aqui entronização, os Salmos 47, 93, 95, 96, 97, 98 e 99. No contexto religioso, a entronização significa um convite à celebração e o reconhecimento da realeza divina. Era uma conclamação pública para que o povo reconhecesse a realeza divina. Agora tem também que os salmos didáticos, né? No caso, o 8º lugar, que é o 1, é o 14, é o 15, é o 19, é o 34, 37, 49, 50, 53, 62, 73, 78, 82, 107, 112, 119, 127 e 128, 133, 139. Chamado salmo didático. O que significa isso, pastor? Também conhecido como salmos de sabedoria. São poemas bíblicos que têm como principal objetivo ensinar e instruir, como o próprio nome didático tem a ver. Deu para perceber? Os salmos também eram utilizados nessa atmosfera didática. Agora vou entrar com vocês nos vários salmos, mostrando facetas da vida emocional dos autores. E alguns servem para nós também, nos dias odiernos. Deu para entender? Vários salmos. Eu vou citar aqui vários momentos, várias emoções com que foram atingidas, foram experimentadas pelos autores dos salmos. Aqueles que a gente pode edificar, porque tem muitos que a gente não pode. Eu nem vou falar aqui, eu vou citar só o salmo sem dizer a autoria, deixar que vocês mesmo, aí, quando forem ministrar, procurem. É só olhar o título. Se não tiver autor, é anônimo. Aí eu vou começar com, primeiro aqui, com o abatimento. O que é abatimento, pastor? Ato ou efeito de se abater, de se derrubar, de deitar abaixo. É o enfraquecimento físico ou moral, ou também depressão, prostração. Quem de nós pode levantar o dedo e dizer que nunca sofreu um abatimento? Não existe, porque isso faz parte da natureza humana, do elemento emocional humano. E aí vem, vou citar aqui o Salmo 42, veja como é que o Salmo 42, o salmista fala assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele
meu auxílio e Deus meu. Pode olhar aqui que existe uma relação intrínseca entre o espírito, entre a alma e o corpo. Olha como ele está dizendo para a alma, como se fosse um ser completamente diferente. Mas isso aqui é um estado de abatimento, porque passou esse autor aqui. Isso são outros salmos, eu só estou citando só um aqui. O segundo salmo aqui, que é a alegria, é outro elemento que você viu lá atrás, que faz parte da formação intrínseca do indivíduo como criatura moral, criatura emocional. A palavra alegria, no contexto bíblico, significa, como em português, reflete um sentimento de contentamento, prazer e satisfação. E quem é que não já teve essa emoção? É a mais comum de todas as... É até conhecida como emoções básicas. Né? E o Salmo 16, verso 9, olha como o salmista diz: por isso meu coração se alegra e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Olha bem como aqui existem essas três relações intrínsecas. A alma, porque o coração aí não é o elemento bombeador do sangue, mas o centro emocional que cada um temos. Aí depois vem, se alegra o meu espírito, que é o elemento divino com que faz com que a gente tenha uma relação intrínseca com o Todo-Poderoso, com Deus. E depois vem o meu corpo. Até meu corpo repousará seguro. O corpo, ele responde às emoções boas, ele fica bom. Daí temos tantas doenças, chamadas doenças psicossomáticas, elas adoecem o corpo, mas não conseguem detectar. Os exames laboratoriais, os mais sofisticados como ressonância magnética, não conseguem detectar quando o espírito está doente. O corpo está doente, mas não consegue. E Mateus capítulo 4 faz a diferença entre as duas, curava todas doenças e enfermidades. Ó. Doenças e enfermidades. Aí tem a diferença da doença é fisiológica, a enfermidade faz parte das doenças psicossomáticas. Aí vem o terceiro aqui, a aflição. Quem que nunca teve aflição, minha gente? E o que é aflição, pastor? Para saber se já tive ou não teve. Alguém está perguntando aí. Aflição é o estado daquele que está aflito, sentimento de persistente de dor física. Isso aqui é muito intrínseco. Ou dor física ou moral. Ânsia, agonia, angústia. Sabe Deus por quais motivos? Aí na psicanálise o gráfico é igual a R, que é igual a C. Tem muita coisa que pode provocar essa aflição. E quem não as teve, pelo amor de Deus? Todo mundo tem. E o Salmo 86, versos 1 e 2, olha o que o salmista faz. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia. Isso aqui é um estado de aflição tão profunda que dá a entender que o salmista estava pensando que ia morrer, ia desistir, ia acabar. Aí ele apela que eu sou piedoso, que é o lado espiritual. Tá vendo? Então existe essa relação intrínseca em espírito, alma e corpo. A quarta palavra aqui, quarta ação na vida emocional do salmista aqui é angústia. Angústia, quem nunca a teve? Todo mundo tem. Quem é que não tem? Todos têm. E angústia em português refere-se a um sentimento de profunda aflição, ansiedade ou apreensão. Muitas vezes acompanhado de sintomas físicos, como aperto no peito ou sensação de sufoco. Quem que não teve isso aqui, gente? É todo mundo, né? Faz parte da nossa vida emocional. Ah, mas eu sou crente. O crente não tem isso não. Já viu o pregador dizendo, crente não tem depressão não, crente é salvo. Não, mas não é. Ele é salvo, mas continua sendo um elemento emocional, uma criatura emocional. E não é pecado. Até Jesus teve angústia. Olha a angústia dele lá no Getsemane. Isso é o quê? Foi Lucas que errou? Lucas então inventou? Ele teve uma angústia tão forte que o seu suor se transformou em gota de sangue. E aquilo ali, quem tem esse sintoma, morre. E Hebreus capítulo 5 notifica que Jesus sabia que ia morrer. E ele intercedeu para que não morresse, porque se ele morresse, a obra de redenção estaria incompleta. O Salmo 102, o que é que ele fala?
Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Idêntico aquele clamor de Jesus. Passa de mim esse cara. É um clamor desesperado para quem está angustiado. Você nunca teve assim, não? Você que acha que isso aqui não afeta quem é crente, porque ora, porque jejua? Não é bem assim, não. Agora vem a quinta coisa aí, a ansiedade. Meu Deus do céu. Eu falei há pouco aí na frente, um pouco mais atrás, que a ansiedade é o segundo mal mais terrível que está afetando a humanidade inteira. E, inclusive, o Brasil foi considerado como o país ansioso. E não foi eu que estou dizendo, não. Não foi a Organização Mundial da Saúde, os órgãos que estão aí, fazendo pesquisa, estudando. E realmente, o povo brasileiro é um povo ansioso. E ansiedade significa um estado emocional caracterizado por inquietação, olha só, preocupação excessiva, medo ou receio, frequentemente associado à antecipação de um perigo, incerteza ou evento desagradável. E a ansiedade é tão terrível porque ela foi considerada também como aquela coisa que antecipa, quer dizer, excesso de futuro. Antecipa o sofrimento. Quer dizer, eu já atendi uma paciente que ela tinha isso aqui como espiritual. A ansiedade fazia ela prever tantos perigos, e ela ia para aquelas pessoas, não, Deus me mostrou que... Não é conversa fiada, isso aí não é nada de revelação, é produto da ansiedade, porque a ansiedade cria, faz com que sua mente crie coisa que não existe. E o pior é que se a mente sua disser que você está com uma dor no fígado, a mente é um gatilho. Ela vai acionar o seu sistema emocional, o seu sistema imunológico, vai correr para o fígado procurar aquela dor e não vai achar. Porque foi só na sua cabeça. Percebeu? A ansiedade está aí e todo mundo, são 6% da população do mundo, é ansiosa ou sofre de ansiedade. Meu Deus do céu. E o Salmo 38, verso 9, olha só como o salmista fala. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. E você viu que até o Senhor Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor Jesus entendeu. Só você que não quer entender, que negócio é esse? A ansiedade faz parte da nossa, intrinsecamente da nossa vida emocional. Em sexto lugar, confiança e expectativa em Deus. Quem nunca teve isso aqui? Tem uns que até cantam, pulam. Isso significa ter fé e segurança em Deus. A expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. A fé faz isso, porque a fé chama a existência aquilo que não existe. E todos nós, se nunca passamos por esse momento, poderemos de repente estar cheio de confiança, expectativa em Deus por alguma coisa. E o Salmo 130, versos 5 e 6, olhe o que o salmista fala. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Gente, como ele translitera isso aqui para a vida prática, a vida comum, que todos nós temos. Item 7 aí, o contentamento e descanso. Na Bíblia, o contentamento refere-se à satisfação, à alegria interior que vem do confiar em Deus, ou estar satisfeito com o que se tem, em vez de buscar constantemente mais coisas ou status. Aqui já é um estado do espírito, mas é emocional também. Quando você adquire essa maturidade de estar contente com o que você tem, porque tem muitos que não estão contentes. Já viu contar aquele caso dos dois passarinhos? E o cidadão pegou um passarinho e tem que pegar os dois. Ele com um passarinho na mão e murmurando contra Deus porque o outro não tinha conseguido pegar.
Isso aqui acontece com muita gente. Ele já está com uma bênção na mão, tem um passarinho na mão, um pássaro na mão, significa as bênçãos que ele já adquiriu, mas está murmurando contra Deus por cada outra que não conseguiu ainda. Ó, vigia, viu? Se você é assim, vigie. E o Salmo 131, olha como o salmista se expressa. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Isso aqui é muita confiança, é o estado emocional e espiritual de cada um de nós. Se não passou, pode passar de repente. Isso aqui é lindo, isso aqui. A oitava coisa aí da vida emocional é culpa. Culpa. E o que é isso, pastor? Em resumo, culpa pode ter vários significados, dependendo do contexto. Aí eu vou citar aqui 3 tipos de culpa. Primeiro, pode referir-se à responsabilidade por uma ação errada que você tenha feito. É normal que quando você faz uma coisa errada, você vai sentir esse sentimento de culpa. Isso aí é uma das coisas que funcionam em função dos 3 elementos que compõem a criatura moral, que é a lei moral, que é o conceito de certo e errado que está dentro de cada um de nós. Segundo, o livre-arbítrio, que é a liberdade para ir e vir, para onde a gente quiser. Deus não vai botar uma corrente e nos prender, não. Você pode ir onde você quiser. Só tem uma coisa, você vai para certos lugares, Deus não vai poder livrar você das consequências da saída, ó. Viu ontem que eu falei sobre os efeitos, a recompensa, o preço que você tem que pagar por certas coisas? E vou em terceiro lugar aqui é a consciência, é o chip. Então, às vezes você faz a coisa errada, o chip vai marcar. A consciência nossa é igual aquelas câmeras de vigilância, câmeras de trânsito. Ali está escrito velocidade máxima 60 km. Você passa com 10, com 20, com 30, a câmera nem está aí. Com 50, com 51, 52, 59, 59,5, 61, dispara. Tá vendo? Dispara. Entendeu? É o caso aqui da culpa. A segunda culpa aí é por omissão. A consciência, a omissão à consciência de ter cometido um erro, de não ter feito o que você deveria fazer. Olha essa dicotomia é muito séria. Uma coisa é quando você faz a coisa errada e a consciência acusa que você fez errado. Mas agora aqui é o outro lado. É uma coisa que você deveria fazer e você não fez. Aí é pecar por omissão. Tá vendo? Aí é aquela oportunidade que você deixou de aproveitar. E era boa. Por outro lado, existe a falsa culpa. Ainda tem essa. Tem essa também, pastor? Tem. A falsa culpa, que é o sentimento de culpa sem que haja culpa. Não tem culpa, mas ele inventa que é o culpado. É só você fazer numa igreja, por exemplo, quando o pastor fala que tem alguma coisa que está errada, que a igreja está sofrendo, vai aparecer sempre alguém que vai achar que ele é o culpado. É chamada autocomiseração. Então vigia, viu? Agora vamos ver o que o salmista fala sobre isso aqui no no Salmo 32, verso 3 a 5. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deu para entender aqui que aquela culpa que você tem por haver cometido um erro, você ter ferido a sua lei moral, o seu conceito de ética, tem que ser confessado. A quem? A quem de direito. Ele pode ser confessado a Deus, pode ser confessado ao seu pastor, ao seu líder espiritual. Também funciona.
E o item 9 aqui, a nona coisa aqui, é o desânimo. O que é o desânimo, pastor? Quem nunca teve desânimo? Oh, meu Deus do céu. Todo mundo, e tem gente que vive 24 horas por dia desanimado. O desânimo aqui é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalentado, desanimação e esmorecimento. Isso ocorre com quase todo mundo, gente. Você está desanimado, você fica no canto, você não quer conta com nada, você não quer comer, não quer ouvir música, como o caso de Davi. Ele não queria ouvir música, ele está tão desanimado. Isso aqui, o desânimo é terrível. Mas agora o Salmo 142, verso 1 a 3, ele fala sobre isso aqui. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Então, aqui é o estado que você está profundamente desesperado, desanimado. Isso aqui não tem remédio, não. Você tem que buscar de Deus ajuda, porque essa aqui é uma coisa que está intrinsecamente relacionada à sua natureza. Lógico, tem os mais experts nessa área de estar sempre alegre, sempre, mas temos que 24 horas por dia depressivo. Eu conheço pela fisionomia, não vou falar aqui por questão de lógica profissional, mas eu conheço as pessoas que quando me mandam foto, eu digo quem, pelo olhar da pessoa, a gente percebe se a pessoa é desse tipo aqui, ó, que fica a vida toda desanimada, que é o chamado depressivo de natureza. Eu comparo nessa coisa de desânimo e depressão, o verbo to be em inglês é ser e estar. I am, eu sou, estou. You are, tu és, tu estás. Então, tem pessoas que são depressivas de natureza. Nasceram depressivas, vivem depressivas e morrerão depressivas. E tem aqueles que estão. É um estado temporário. Ele está depressivo porque teve alguma coisa, aquilo leva 3, máximo até 6 semanas. Pois bem, décimo lugar aqui, a décima coisa aqui, a fraqueza da doença. Quem que não teve isso aqui, gente? Em contexto da doença, fraqueza ou astenia geralmente significa falta de força muscular, fadiga intensa e ou falta de energia, que podem ser sinais de várias condições de saúde. Aí eu volto a citar aqui, o gráfico é igual a C, igual a R, que é igual a C. Então, nesse caso aqui, a fraqueza é por causa da doença. A doença lhe faz você ficar assim. E o Salmo 6, verso 3 e verso 4, o salmista diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta a ti, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Deu para entender? Aí a pessoa que está assim, o indivíduo que está assim, envolve até Deus. Aí pensa um montão de coisa, porque está desanimado, ele está vivendo essa fraqueza por causa da doença. 11ª, que é gratidão. Quem é? Aqui eu vou fazer uma pausa, porque não é todo mundo que é grato, não. A gratidão é a qualidade de quem é grato. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Mas tem gente que esquece, não agradece. Eu sofri muito com isso aqui, porque eu ajudava as pessoas e muitas delas davam as costas para mim. Um dia Deus falou comigo: meu filho, por que você está tão abatido assim? Deus falou comigo assim, como estou falando com você aqui agora. Meu filho, por que você está tão abatido assim? Quando eu mandar você ajudar as pessoas, independe se elas vão agradecer ou não. Mesmo que elas não agradeçam, seu papel terminou quando você fez o que eu mandei fazer, ajudar. Aí foi que eu me aliviei, porque eu estava assim meio deprimido. O pastor Zé também tem um momento de depressão. Ou não tem? Tem, eu também sou humano. Apesar de ser mestre de teologia, apesar de ter todo esse conhecimento na área psicanalítica, mas não muda a minha natureza. Eu também sou um indivíduo que tem emoções.
Aí eu fui pesquisar por que, que as pessoas não conseguem agradecer. E também não é coisa nova não, gente. Você viu lá os 10 leprosos? Os camaradas estão lá no isolamento, no leprosário, gente. Não podia saudar, nem saudar não podia. Até a comida os parentes vinham trazer e botavam num lugar longe. Não podia ter contato com ninguém. Aí chega Jesus, cura todos os 10, eles vão embora, só um. Pensa aí que dor o Senhor Jesus sentiu. Você tem a ideia de que quanto é terrível essa questão de ingratidão. E você, meu irmão, meu querido assistente, minha querida assistente, como é que está essa situação sua? Você também é assim, mal agradecida, que come, vai embora e esquece? Você aprendeu com os 10 leprosos? Os 9, digo? Pois bem, agora o Salmo 118, verso 1 diz assim, deem graças, olha, está aqui no imperativo. Deem graças ao Senhor. Por quê? Por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui é um mandato, porque o imperativo na língua portuguesa significa ordem, conselho. Então você que está aí, ó, dê graças por tudo que já envolveu sua vida, já abençoou sua vida física, emocional, espiritual, também financeira. A 10ª coisa aqui é indignação justa. Porque tem aquela que não é justa, né? Indignação justa. A indignação justa, de acordo com a Escritura, não é apenas uma resposta emocional a uma reação a algo que fere a alma e viola a dignidade. Tá vendo? A indignação justa é a dor que se experimenta ao ver a sorte de alguém que não merece sofrer o que está sofrendo. Aí essa é a indignação. Isso não é pecado, não. Jesus ficou indignado 2 vezes, uma lá no templo, quando ele expulsou aqueles cambistas, e também quando os discípulos se manifestaram de maneira, mandando, sai daqui as crianças, aquela coisa de criança aqui fora, criança cachorro aqui fora. Jesus se indignou. Deixai a mim os pequeninos, porque dos tais ou das tais é o reino dos céus. Então, essa indignação justa, você pode ter, e nós podemos ter. E o Salmo 12, verso 1 diz assim, salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparece os fiéis entre os filhos dos homens. Isso aqui é uma indignação, mas por que os homens estão assim? A gente vê sempre nos jornais hoje, cada coisa que a gente assiste, aí é essa indignação justa que todos nós, a situação do país, o roubo, a roubalheira, os assaltos, as fraudes, os golpes, isso indigna, deixa a gente indignado, e a indignação justa. Agora vem a inveja. Bom, eu não sou invejoso, alguém pode dizer assim, está enganado. A inveja está entre os 17 sentimentos que eu mostrei ali atrás, que caracterizam todas as pessoas, os indivíduos, como criatura moral ou criatura emocional. A inveja é o sentimento de desgosto ou ressentimento causado pela felicidade ou sucesso de outra pessoa. Muitas vezes acompanhado do desejo de possuir o que ela tem, mas nem sempre. Nem sempre o invejoso quer ter o que você tem. Apenas se sente mal porque você está tendo o que tem. Ele não quer isso que você tem, mas ele se sente mal. Aquilo corrói ele por dentro. Aí eu me lembro do caso da cobra e do vagalume. Você conhece essa historiazinha, né? Diz que a cobra perseguia um vagalume. Um dia o vagalume falou, ô cobra, vou te fazer 3 perguntas. A cobra irá dar resposta, pode fazer, vou lhe comer mesmo. Primeira pergunta, eu pertenço à tua a comida, a tua espécie alimentar? A cobra disse não. Segundo, eu já te fiz alguma coisa? Também não. Terceiro, por que você me persegue? A cobra respondeu, eu te persigo porque eu detesto ver você brilhar. Eu me sinto mal, eu não gosto, eu fico irritada quando vejo você brilhar. Isso também é na igreja, no ministério da igreja, no meio dos pastores, no meio do povo de Deus. Lamentavelmente tem muita gente ciumenta. Isso aqui, gente, tem muita gente invejosa. E
Quem nunca foi vítima da inveja? Eu já fui muitíssimas vezes. Até hoje ainda sou vítima de inveja. Tem gente que te olha no rosto. Aí eu dividi aqui a inveja passiva, na passiva e outra na ativa. Quando a inveja é na passiva, o invejoso sente-se escondido, fica entufado, diferente, indiferente, e na maioria das vezes se isola de você. Aí olha para você assim, aquele olhar assim, chateado. E quando a inveja não ativa, ele explode. Ele manifesta algum comportamento de quem está mal-humorado e com ódio da pessoa, o alvo da sua inveja. Isso é chamado inveja. Você presta atenção aqui, esse caso ativo e passivo. No passivo ele se isola, você percebe que ele está assim, mal-humorado. Mas o que você tem? Não, nada não. Ele está com inveja de você. Ou quando ele explode. Esse aqui é o pior. O que é que diz o Salmo 73, verso 1 a 3? Diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Esse autor do Salmo 73, gente, ele quase se acaba. Quer dizer assim, eu sou piedoso e não prospero. O ímpio lá faz tanto mal, o invejoso faz tanto mal, e ele prospera. Olha de quem o salmista, um servo de Deus, foi ter inveja. Dos ímpios. Tem crente assim também, hein? Ó, vigia, viu, irmão? Psiu. Meu assistente, minha amiga, meu amigo, meu irmão. Vigia. Você ter inveja do ímpio é o fim da picada, não é? Você não acha, não? 14º aqui é louvor pelo livramento. Um louvor pelo livramento é uma expressão de gratidão e reconhecimento a Deus pela proteção e a ajuda nos momentos de dificuldade, perigo ou provação. É uma forma de louvar a Deus por ter livrado de um mal, de um perigo ou de uma situação difícil. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar sobre o louvor na igreja. Muitos grupos de louvor na igreja não sabem escolher o hino para louvar. Se é um grupo de louvor, se o louvor é coletivo, tem que ser um louvor que todos cantem, que seja uma coisa que englobe toda a igreja. Louvor de gratidão para todo mundo. Não, tem uns líderes de louvor que escolhem um hino que é louvor individual. Ele vai cantar ali como que tá. Eu já vi um que ficou todo gordo lá na frente e ninguém conseguia cantar porque ele cantou, ele procurou um hino, e era o líder de louvor, procurou um hino que só falava da experiência dele, da gratidão dele. É errado. Quem está liderando o grupo de louvor da igreja precisa escolher os hinos que levem a toda a igreja cantar, que seja um testemunho público, coletivo, não um testemunho individual. Pronto, você vai lá na frente, eu estou aqui, irmã, para saudar no compartilhar, eu quero cantar um hino aqui de gratidão a Deus, porque Deus me salvou. Semana passada eu fui livre de um assalto, de um acidente. Aí sim compensa você cantar um hino que vai exteriorizar essa gratidão que é sua. Mas quando se trata da igreja, não é assim não, é diferente. Pois bem, e o que é que diz o Salmo 40, verso 1 a 3? Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei ao Senhor. Olha que um louvor individual, ó. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, ó, essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui um louvor individual. É um testemunho pessoal de alguém que foi alcançado pela graça, pelo poder guardador, protetor de Deus. Aí compensa. Aí o que é que vai acontecer? Quando ele contar, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse é o louvor individual. Agora vem aqui a luta intensa contra a tentação. É também um elemento na vida emocional. A luta intensa contra a tentação significa a batalha interior
que cada indivíduo enfrenta para resistir os desejos, impulsos ou pensamentos que afastam dos seus valores e princípios ou metas. É um processo contínuo de escolha e esforço para permanecer fiel a si mesmo e às suas crenças, mesmo quando confrontado com situações que o tentam a agir de forma diferente. Paulo passou por esses momentos, não é coisa nova também não. O grande apóstolo São Paulo, o homem que tinha os 9 dons, o homem que tem uma experiência inédita que ninguém teve. Ele foi ao céu. Conheço um homem, lá no Romanos ele fala, conheço um homem que há 14 anos que foi ao céu e viu coisas inefáveis que não é lícito revelar a homem. Depois ele fala, foi ao terceiro céu. Ele foi lá no lugar onde ninguém foi, só Jesus foi. Olha o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 7 de Romanos. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer é exatamente aquilo que eu faço. Isso Paulo está dizendo o quê? Que os seus sentimentos tinham toda essa batalha que é comum a todos nós. Ninguém não exclui ninguém aqui. Até aqueles consagrados que jejuam muito, que faz vigília, esses também terão Jesus. É o exemplo. Entendeu? E o que é que fala o Salmo 141, verso 3 e 4? Olha, põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. É essa hora que você tem que ter cuidado, porque a tentação pode ser fisiológica, mental, ou pode ser também com a fala. Tem gente que tem um linguajar solto, qualquer fala. Eu já falei em outras lives que a língua portuguesa tem dezenas de palavras que nós só as pronunciamos quando estamos zangados. Imbecil, por exemplo, é uma dessas palavras. E todas elas carregadas de maldição. Você vai pegar a sua criança, ô meu imbecilzinho bonitinho, ou para a sua esposa, ô meu imbecil. Nunca vai falar. Você só usa a palavra imbecil quando você está zangado. Satanás, demônio, e outras palavras que são de baixo calão. Tenha cuidado. Aí o salmista está dizendo aqui, ó, põe em guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Se você não tiver cuidado, Deus pode botar um anzol. E aí? O que você vai fazer? Cuidado, viu? E outra coisa, tem gente que fica pedindo, Senhor, refreia a minha língua. Cuidado com essa oração, viu? Refrear a língua, Deus pode usar um castigo, você ficar sem fala, e aí? Cuidado, vigia, viu? É melhor você pedir, Senhor, me ajude, Senhor. Eu me controlar quando eu estou zangado, eu estou zangado. É melhor. Depois, o 16º é o medo. Em psicologia, é estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticos ou imaginários. Olha só isso aqui, ó. Ameaça reais, você pode sentir medo. Hipotéticos, quer dizer, hipótese. Vem de hipótese. Que pode acontecer ou pode não acontecer. E depois vem imaginário. Cada vez que você tiver esses três, foi influenciado por esses 3 elementos, você vai ficar com medo. E o medo é coisa boa. Você sabe que o medo faz parte ali da listagem que eu dei acima, de 17 elementos do sentimento. Se não fosse o medo, você não se resguardaria de determinadas situações. Tá vendo? Então, agora tem cuidado com os medos reais, tá tudo bem, agora tem os hipotéticos. Aquilo que você imagina, você cria hipótese. Ou aqueles imaginários. Tenha cuidado. E o Salmo 27 fala assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Fortaleça no Senhor para você, quando passar esse momento de medo, você ter segurança. 17º, que é a perplexidade na aprovação e perseguição. Todo mundo passa por isso aqui, gente. Na Bíblia, provação, em grego, é peirasmos. Significa um teste
o desafio que põe à prova a fé e a obediência do indivíduo a Deus. E a perseguição o que é? Na Bíblia, a perseguição é a hostilidade sofrida por quem se identifica com Cristo. Pode incluir agressão física, injúrias, discriminação, encarceramento e até morte. Isso você já viu, os cristãos primitivos sofreram muito, alguns foram presos, inclusive. E o Salmo 64, verso 1 e 2 diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Isso aqui, gente, todos esses 17 eu coloquei para vocês terem uma ideia de que, na verdade, tudo que uma pessoa emocional sente, você também sente. E está na Bíblia, não é coisa nova. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Graças a Deus que pela graça somos vencedores. A graça é para isso, é um bem merecido, é força, é energia, é aquele impulso que nós ganhamos para vencer. Vamos passar aqui as reflexões finais. Número 1, você viu aí, que é Romanos 15, verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa passagem enfatiza que as Escrituras foram escritas para nos ensinar e nos trazer esperança à nossa vida emocional, vendo os exemplos vivenciados através dos autores dos Salmos e como eles foram consolados. Em segundo, que o conteúdo geral dos Salmos tem todos os recursos previamente estabelecidos por Deus, como exemplo, as 3 esferas de cada um de nós. Você viu aí. Ou seja, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso Deus. Deus colocou aí os recursos para a gente poder se sair ou conseguir triunfar dentro desses elementos emocionais. E em terceiro, como você se sente, meu querido irmão, meu querido assistente, quando você viu mencionado aqui esses elementos da vida emocional e física e espiritual? Os salmos podem te ajudar? Se podem ajudar, use os salmos. Ore a oração dos salmos, cante os cânticos dos salmos, vivencie as verdades dos salmos. Ele foi escrito para atender às suas necessidades. Então, mas você é vencedor. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder adentrar a essas verdades tão inéditas que muitos não conseguem enxergar, Senhor. Eu espero que Teu Espírito trabalhe aqui com esses assistentes e com aqueles que vão me assistir depois, para que eles possam entender, Senhor, que de fato somos elementos físicos, emocionais, espirituais e carnais também. E precisamos, Senhor, de adentrar a Tua palavra, encontrar nela o controle emocional, que Paulo chama de temperança, Senhor. Nos ajuda. Queremos vencer, Senhor. Tu conheces cada um de nós, a nossa natureza, as nossas limitações. Eu te peço em favor de todos eles, em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor. Pela graça do Senhor. Obrigado, gente. Eu fico feliz de poder ter vocês aí clicando aí. Um bocado de gente aí, estou vendo gente maravilhosa, tá aí clicando. Obrigado pela sua atenção. Olha, manda esse vídeo para as pessoas que você conhece. E pastores também. Muitos pastores que precisam de entender essa relação intrínseca que é entre espírito, alma e corpo, para que eles possam também se safar. Eu estou mandando para os grupos pastores também, mas mande para o pastor que você conhece e coloque nos seus grupos. Eu também estou no YouTube, no Instagram,
às ordens. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela assistência de vocês. Espero encontrá-los na próxima live.